Caiu a nossa conexão. Vamos, pessoal. Vamos. Conexão caiu. Acho que agora pegou bem. Pegou bem, né? Pegou, deu certo. Ok. Então, eu vinha dizendo que muitos pacientes nos procuram e durante a consulta médica, nos relatam com certa alegria quando nos falam que trocaram ovos e queijo por cereal matinal, que não comem torresmo, não comem bacon e fazem cara feia quando a gente fala em banha de porco. A gente sabe que o colesterol é muito importante para o nosso organismo, ele é vital, ele participa da composição de membranas celulares, ele participa da composição de hormônios sexuais, de cortisol, de aldosterona, ele participa das sinapses nervosas e evita o esquecimento a nível cerebral, participa da digestão de vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A, D, E e K. E eu lhe pergunto inicialmente, por que uma substância tão importante para o nosso organismo é tida como vilã nos dias de hoje pelo senso comum e pela mídia? E por muitos profissionais ainda. Veja, é que nem você disse mesmo. Se você vai hoje num consultório de um cardiologista ou de um clínico geral e você pedir orientações do que eu devo comer, como é que deve ser a minha alimentação, o que eu tenho que fazer para ficar saudável, ele vai dizer diretamente para você. Você vai ter que fazer atividades físicas, não pode fumar e não pode comer gordura porque vai entupir as suas artérias. Isso é digamos, um dogma da cardiologia que até hoje é muito difícil a gente conseguir reverter. E por que acontece isso? Por que essa ideia de que a gordura realmente entope a artéria? Isso a gente vai ter que voltar um pouco na história para poder explicar melhor, né? Então, existe um pesquisador que era fisiologista lá na década de 50, chamado Ansel Keys. Ele fez um trabalho chamado Trabalho dos 7 Países, onde eles fizeram um acompanhamento populacional, selecionaram 7 países, foram 12 mil Problemas na conexão, vamos só aguardar aqui o Ricardo voltar, para a gente continuar. Só um minutinho. Cadê? Está aqui. Estou aqui conectando aqui com o Ricardo mais uma vez. Opa! Acho Vamos que lá. o Instagram que não tá bom hoje. Vamos lá. Continue aí a história do fisiologista de Minnesota. Isso. Então, o Ansel Keys lá fez o trabalho dos 7 países, onde ele procurou, então, correlacionar alguns achados clínicos com achados laboratoriais e que desenvolviam ou não doenças cardiovasculares, né? Então, foi importante até esse trabalho, porque se conseguiu demonstrar que pressão alta estava mais relacionada a ter infartos e AVCs, né, os derrames cerebrais. Só que o outro viés que teve desse trabalho foi o problema do colesterol. O colesterol foi associado a um aumento das doenças cardiovasculares, o que, em priori, não está errado, né? Só que para entender isso, a gente vai ter que entender um pouco mais da parte de bioquímica e fisiologia, né? Do porquê que o colesterol estaria influenciando e provocando doenças, né? Então, que nem você já me falou agora há pouco, e o pessoal que está acompanhando, o colesterol ele é essencial para a vida animal. Se a gente não tem colesterol, a gente morre. A célula ela depende do colesterol
ela é formada por um revestimento que tem colesterol, e ali vai ser possível captar as vitaminas que são lipossolúveis, ele ajuda na produção de hormônios, ajuda a estabilização da membrana celular. Então, ele é necessário. Tanto que o nosso organismo produz 70% do nosso colesterol. Isso. Né? Então, ele reaproveita, inclusive, o colesterol que sai. E 30%, é isso que o pessoal não entende, 30% vem da dieta. Você não consegue 100% do teu colesterol. Você consegue 30% da dieta. Tanto que existem nas tabelas nutricionais, até nas mais antigas, preconizando 30% de consumo de gordura. Isso aí é por causa da necessidade de algumas gorduras essenciais. Mas voltando ao colesterol. Então, ele é um ácido, é um álcool policíclico que está ali, ajudando a formação das células, tudo. Ele não é hidrossolúvel. Então, para ele ser carreado para as células, onde ele precisa ficar, ele é levado através de proteínas, chamadas as lipoproteínas. As lipoproteínas têm tamanhos diferentes. Então, elas são classificadas em low density lipoproteins, que são as pequenas, as pequeninas, né? E as high density lipoprotein, que são as maiores, as HDLs. As LDLs levam do fígado lá para a célula, onde ela precisa estar, onde o colesterol precisa agir. E depois, o que sobra, o HDL pega, recupera e volta para o fígado. Por isso que eles sempre foram chamados de o mau colesterol, porque está levando a gordura, e o bom colesterol, que está trazendo a gordura. Tá? Até aí, o trabalho lá do Ansel Keys não tem nenhum problema. O colesterol estava aumentado, provocando doenças cardiovasculares. Ele associou isso a um problema de aumento das lipoproteínas LDL, que as LDLs aumentadas aumentavam doenças cardiovasculares. Também não está errado. E daí ele associou que as gorduras sobem o LDL. Também não está errado, a gordura sobe o LDL. E daí ele fez a correlação que acabou com o trabalho, mas que virou um paradigma, um dogma da cardiologia, que até hoje a gente está lutando contra isso, que é ter associado, então, o aumento da LDL por causa da gordura, e a gordura sendo a responsável pela formação da aterosclerose. E essa correlação ele não pode fazer, porque num estudo observacional você não consegue causa e efeito ser relacionado. É a mesma coisa, eu sempre coloco uma frase muito fácil de entender, a questão da água. Você pega lá, todo mundo toma água, isso é uma verdade. Todo mundo que toma água morre, também é uma verdade. Você junta essas duas verdades, todo mundo que toma água vai morrer, não está errada, mas não significa que tenha relação da morte com o tomar água. Né? Então, essa correlação da gordura com o aumento das doenças cardiovasculares foi erroneamente colocada como uma verdade. Por que erroneamente? Então, vamos entender como que funciona realmente a formação de uma placa de aterosclerose. Isso. Eu vou só fazer aqui Ricardo, vou só fazer aqui um adendo histórico, para que o pessoal entenda um pouco da linha do tempo toda essa situação, porque eu acredito que a quebra de paradigma, quando a gente fala só em estudos e tudo mais, é mais difícil que aconteça, e é mais fácil que isso aconteça, que a gente quebra esse paradigma quando a gente fala um pouco de relatos históricos, das situações envolvidas, de envolvimento financeiro, de corrupção, que tudo isso está nessa bagagem e que nos trouxe a esse senso comum dos últimos 50 anos, dessa grande... essas orientações nutricionais que mataram tanta gente em todas essas décadas. Então, a gente tem no século XIX um experimento russo em que coelhos tiveram um experimento com colesterol e depois observaram que na parede vascular desses coelhos tinha um processo chamado aterosclerose e o colesterol estava contido neles. Mas isso é claro porque a dieta que foi fornecida, Ricardo, não era dieta específica. Os coelhos são herbívoros e por isso não poderiam receber uma dieta em carnes, por exemplo. Ok? Na década de 20, a gente teve o surgimento do aparelho de eletrocardiograma.
Naquela época, as doenças cardíacas eram raras e o inventor fizeram brincadeiras com ele, dizendo que ele tinha inventado um aparelho, mas que não iria servir porque eram doenças raras. Ele não teria para quem vender o eletrocardiograma. Mas nas décadas seguintes houve um boom da doença cardiovascular nos Estados Unidos, especialmente a partir da década de 50, e um evento que chamou bastante atenção foi o infarto de um presidente norte-americano chamado Eisenhower, em 1953, se não me engano, e que a mídia ficou empolvorosa, perguntando o que estava acontecendo, por que as pessoas estavam tendo infarto, se nem uma celebridade como o presidente da República dos Estados Unidos estava sendo poupado. Então, esse fisiologista, que você acabou de citar muito bem, o Ansel Keys, muito articulado, muito presente e de uma personalidade muito forte, soube impor as suas proposições. Ele fez uma suposição de uma dieta coração, em que essa dieta rica em gordura estaria causando as doenças cardíacas. E aí foi para a mídia, teve o apoio da American Heart Association, teve o apoio da indústria do açúcar, a indústria de óleo vegetal também. Então, todos esses fatores juntos foram sendo uma avalanche de informações e esse senso comum veio nos acompanhando ao longo desses anos. Exatamente. Claro que todo esse processo da indústria e digamos, o escondimento da verdade acabou sendo apoiado muito por quem não tinha interesse que realmente os produtos fossem vendidos. Era um momento, na década de 50, que estava tendo um boom da indústria alimentícia, alimentos ultraprocessados estavam entrando no mercado de uma maneira muito rápida e muito cara e de fácil acesso, e o pessoal queria vender, então realmente acabou-se tendo aí esse viés aí, que acabou até hoje dando problema para nós. Mas então, voltando naquele problema do LDL, né, só para a gente finalizar ali o contexto, quando a gente come na nossa alimentação, nós temos 3 macronutrientes principais. Por isso que se fala de carboidratos, gorduras e proteínas, né? Existem tabelas nutricionais para você direcionar o que é melhor, o que é mais importante. Essas 3 fontes são fontes de energia, né? Principalmente o carboidrato. Só que o carboidrato ele é só uma fonte de energia e de energia rápida. Por isso que é muito mais fácil você comer o carboidrato do que você tentar gerar energia por gordura ou por proteína. Gorduras e proteínas têm outras funções estruturais, produzem enzimas, proteínas, constroem músculos, ajudam na absorção de outras micronutrientes e tudo mais. E o carboidrato não. O carboidrato não é essencial. Se você não comer carboidratos, você não vai ficar doente e você não vai morrer. Isso é uma situação que você não precisa se preocupar. Mas o consumo do carboidrato pode gerar problemas. Quais problemas? O seu acúmulo. Quando você come muita glicose, o teu organismo vai tentar consumir uma parte. O que ele não consome, ele começa a armazenar. Inicialmente na forma de glicogênio, que vai para tecido hepático e muscular, e em seguida para ácido graxo, porque ele não consegue acumular tanta glicose, ele faz uma transformação a nível de fígado também, vai ser carreado lá para os ácidos graxos e as células adiposas vão aumentar, né? Englobar aqueles ácidos graxos para armazenar. Então, o primeiro efeito do excesso de carboidratos é o aumento do peso, tá? Mas esse é um efeito secundário. Também é o resultado secundário é a perda do peso quando você não consome carboidrato. O problema principal é a inflamação. Toda vez que você tem que liberar insulina devido à presença de glicose no sangue, você gera atividade inflamatória. A insulina, a função dela é pegar a célula, rasgar e enfiar para dentro a glicose que está circulando. Ela tira da circulação a glicose. Glicose no sangue é problema. Só você vê o diabético que faz cetoacidose, que fica hiperglicêmico. Você não pode ter glicose circulando em excesso que você vai ter doença. Altamente então, tóxica. O organismo tira. O organismo tira injetando insulina. Só que se você faz isso de uma maneira, utilizando alimentos de alto índice glicêmico, que liberam insulina muito rápido, e de alta carga glicêmica, que liberam
muita glicose, você tem muita insulina agindo por muito tempo. E essa insulina, além de estar armazenando gordura, ela está gerando um processo inflamatório, porque ela está rasgando a célula, literalmente. E o que vai acontecer com o tempo disso? Ou o pâncreas que injeta a insulina vai dizer, não vou mais fazer, chega, não aguento mais produzir insulina, ou as células vão aprender a se defender da insulina, que é a resistência à insulina causada pelo sobrepeso, pela obesidade. Então, esse processo inflamatório é o início do problema da aterosclerose, porque ele começa a gerar pequenas microlesões na paredes dos vasos sanguíneos, que é a camada interna chamada endotélio. Nós temos as lipoproteínas circulando, levando a gordura para onde ela tem que ir, que são as células periféricas. Quando ela vê aquela lesão ali no meio, ela vai lá e funciona como um anti-inflamatório, ela vai fechar buraco. Ela vai tentar ficar ali para evitar daquela parede do vaso romper. E ela inicia, então, a placa de aterosclerose. Então, você vai me dizer, então a lipoproteína, a LDL, realmente faz aterosclerose. Faz. Mas existem, dentro das LDLs, outras frações que precisam ser melhor explicadas, né? Nós temos uma fração chamada A, que é um pouco maior e é mais leve. E nós temos uma fração do tipo B, que é menor e mais densa. Qual que é a diferença? Você imagine uma bolha de sabão, tá? A bolha de sabão é a tua LDL do tipo A. Ela vai estar circulando por onde tiver maior fluxo de sangue. Então, normalmente, o fluxo sanguíneo no centro do vaso é maior. E ela é levada onde ela tem que levar. Ela vai parar só lá na célula, onde ela vai depositar o colesterol para refazer a membrana celular. Enquanto que a LDL do tipo B, ela é muito pequena e dura, como se fosse um chumbinho. Ela cai e ela é arrastada pela parede do vaso sanguíneo até onde ela deveria chegar, que seria as células. Mas o que acontece? No meio do caminho, nós temos aquelas microlesões. Então, praticamente, a LDL do tipo B, ela cai dentro dessa lesão. Já existem radicais livres do processo inflamatório que oxidam essa LDL. Vai lá uns macrófagos, que são chamados, acabou. Destrói a lipoproteína, deposita o colesterol na parede do vaso onde ele estava lesado. E inicia a aterosclerose. Então, a gente sabe hoje que o problema é a LDL do tipo B, não é a LDL do tipo A. E como é que eu sei qual que é a minha, qual que é a melhor, qual que não é ruim? A LDL do tipo A, ela sobe pelo consumo de gordura. Ela é exógena, tá? Então, o consumo de gordura vai te produzir uma LDL que não oxida, que não faz mal. Enquanto que a LDL do tipo B, ela é produzida pelo consumo de carboidratos, ela é endógena. Existe no fígado a formação da acetilcoenzima A, ela se une em um complexo chamado tridroximetilglutaril. E a partir daí, ou vai virar colesterol ou vai virar corpo cetônico. E o que define isso é a ação da insulina. Se você comeu alimentos de alto índice glicêmico, alta carga glicêmica, e liberou insulina, você vai para a linha do mevalonato e vai formar colesterol endógeno. Você aumenta a produção do teu colesterol endógeno. Se você não consumiu insulina, não consumiu alimentos de alto, consumiu alimentos de baixo a médio índice glicêmico, não teve liberações altas de insulina, você vai produzir o acetoacetato e formar corpo cetônico. Você não vai formar colesterol endógeno. Então, esse que é o problema. Você tem que controlar o seu colesterol, sim, mas tem que controlar a liberação da sua insulina, que está provocando a formação do teu colesterol endógeno. Isso a gente só consegue fazendo uma alimentação diminuindo os carboidratos, que é o que a gente realmente veio debater, que é a nossa low carb de hoje aí, né? Isso, né? Então é importante a gente reforçar que aquele mito de que o HDL é o anjinho, de que o LDL é o terror, isso não existe. A gente tem dois tipos de LDL, um LDL do tipo A, que é o mais saudável, é o grande, é o esponjoso, é aquele que não vai causar, a princípio, lesões no endotélio vascular. E a gente tem o LDL do tipo B, que esse é o mais prejudicial. Então, um ponto que a gente tem marcante
é que um valor isolado de LDL não nos diz nada, não é isso, Ricardo? Exatamente. O que a gente tem que se preocupar hoje, que a gente sabe que as relações mais importantes... Porque como é que eu vou dosar, por exemplo, eu tenho uma LDL alta, e como é que eu sei se essa alta realmente é boa ou é ruim, não sei o quê? Existe aqui no Brasil a chamada LDL peroxidada. Só que é um exame que você vai pagar R$ 1.600, não tem por convênio, não tem por SUS, não tem por nada. Você tem que pagar e fazer o exame. Então não é todo mundo que vai poder fazer e nem toda hora poder fazer para ter certeza da tua LDL. Lá nos Estados Unidos, na Europa, tudo eles têm o VAP, que é o Vertical Auto Profile, que já faz toda essa discriminação das LDLs. Você já tem certeza de qual que está pior, qual que está melhor. Então, o que a gente usa hoje, até o Dr. Fábio Rigger está entrando ali também na live, é justamente a relação entre as HDLs e os triglicerídeos. Por quê? Porque essa relação ela tem um risco maior de doenças cardiovasculares, mais importante que a própria LDL. Então, quando você tem HDL alto, triglicerídeo baixo, essa proporção ficando abaixo de 1,7, mais próximo de 1, significa que as LDLs que você vem produzindo são as que estão de origem exógena, de origem da gordura. Então, você não precisa se preocupar com a tua LDL, desde que a tua relação triglicerídeos-HDL esteja boa, né? Então, essa que é a nossa base hoje, principal como fator de proteção cardíaca. Nós temos que também sempre estar dosando e vendo a parte de processo inflamatório. A própria insulina basal, quando você consegue controlar a insulina basal baixa, quando você tem lá uma proteína C reativa, que é uma prova de atividade inflamatória baixa, você começa a ver que realmente a tua alimentação está sendo sem inflamação, né? Porque a insulina, além de gerar a produção lá do colesterol endógeno, ela gera inflamação através da transformação do ômega 6 tem lá toda uma cascata que chega no ácido araquidônico. E isso aí é por ação da enzimática também. A delta 5 redutase, ela age fazendo a transformação e produzindo as nossas respostas pró-inflamatórias, né? Então, esse consumo de ômega 6 aumentado, junto com a ação da insulina, provoca aumento de atividade inflamatória. Você vai ter prostaglandina, tromboxana, leucotrieno, toda aquela cascata de anti-inflamação de inflamação sendo ativada, né? De coisa pró-inflamatória. E o que a gente sabe que é rico em ômega 6? É os óleos vegetais que você usa hoje, é toda essa gordura hidrogenada que tem em bolacha, biscoito, essas porcarias que vendem pronta como produto alimentício em supermercado. Então, se você aumenta muito o consumo disso, aumenta muito o teu ômega 6, você vai ficar inflamado, porque você vai estar liberando insulina, né? Daí vai ter lá o cidadão que vai me dizer, mas nível de insulina, de ômega 6 alto tem na carne. Tem a ômega 6 na carne. Só que o ômega 6, quando chega na hora de a insulina agir para transformar na parte inflamatória, a insulina não agindo, ele não se transforma, ele vai fazer uma atividade menos inflamatória. Então, você comer carne sem açúcares, você não vai ter problema. Se você comer carne com açúcar, você vai ter problema. Mas isso a gente sabe já, não é um problema. O problema justamente é tirar o açúcar, não é você tirar a gordura. Você tem que tirar a gordura se você está comendo muito açúcar, mas daí não faz sentido você deixar de comer gordura e deixar de comer açúcar. Daí, na verdade, você está fazendo uma carência aí de gorduras essenciais. Você tem que ter o consumo adequado de gordura e diminuir a produção da insulina com o consumo de carboidrato, né? Com certeza. Com relação a valores básicos, né, e com relação a essas relações entre os níveis de colesterol, então é importante frisar que a gente deve ter um objetivo de uma relação triglicérides HDL, como o Ricardo falou, abaixo de 2, idealmente abaixo de 1,7, e uma relação de colesterol total sobre HDL abaixo de 4,5, idealmente abaixo até de 4 ou menos, tá? Temos que objetivar um triglicérides abaixo de 120. Então, com esses valores e com essas relações, a gente tem uma segurança em apontar que o LDL daquela pessoa é um LDL neutro,
e que não vai causar lesões vasculares, formar placa de ateroma e causar um desfecho clínico, que são as doenças cardiovasculares, infarto e tudo mais à frente. Eu acho que esse é o ponto-chave da discussão. Lembrar também que a insulina tem um papel importantíssimo na questão da obesidade. Ela é o hormônio maestro da obesidade, é a que tem maior importância, porque, como o Ricardo bem disse, ela participa do controle da glicose no sangue, do açúcar no sangue. E isso a gente consome através de amidos, através de açúcares, através de alimentos da indústria alimentícia, que coloca o açúcar camuflado e escondido através de uns 50 nomes. A gente poderia dizer que seria um filme com 50 tons de açúcar. Maltodestrina, xarope de milho rico em frutose, suco de maçã concentrado. E se a gente fosse falar os nomes de açúcares aqui, a gente falaria 50 nomes e daria meia-noite. Mas voltando à questão da insulina, ao controlar a glicemia, ela também ajuda no estoque de gorduras. Né? Então, ela aumenta esse estoque de gorduras. E essa insulina alta, os picos de insulina e essa insulina alta persistentemente, vai dificultar o processo de emagrecimento, porque daqui a 3 horas você vai estar com a insulina alta, vai estar com fome novamente, e a insulina alta ela bloqueia o acesso aos estoques de gordura corporal e evita que você use essa gordura como energia para o seu organismo. Exatamente. O que a gente sempre tem que... A ideia da low carb é justamente você substituir a energia que você está consumindo. Então, você evitar de fornecer glicose, que é a energia fácil, e fazer o seu organismo consumir a gordura que você tem em excesso, para que você consiga estabilizar os seus níveis de gordura. Então, e a gordura, ela gera muito mais calorias, muito mais energia do que o consumo da glicose. É uma diferença quase que 2,5 vezes de mais energia com gordura. Então, as pessoas ficam com medo, às vezes, mas como é que eu vou fazer uma atividade física se eu estou comendo pouco açúcar, pouco carboidrato? É justamente o contrário. Quando você começa a fazer atividades físicas comendo baixos carboidratos, você começa a consumir a tua gordura e a atividade física fica até mais efetiva. A resposta fica melhor, a pessoa se sente melhor porque ela tem mais energia para gastar. Daí vai me dizer, mas eu comecei a low carb e eu estou passando mal, e eu tenho tontura, eu tenho cefaleia, eu tenho fome. Isso é um período de adaptação. A gente chama da gripe low carb. E as primeiras 2 semanas, mais ou menos, que é o período de adaptação. Teu organismo está aprendendo que não tem mais glicose, não adianta ele pedir, não adianta deixar você com fome, que ele vai começar a consumir a gordura. E a partir do momento que ele consumiu a gordura, acaba os problemas. Aí você volta a se sentir melhor. Outro problema que está relacionado ali é quando você começa uma dieta low carb e que você perdendo as suas reservas de glicose, você perde água também. Porque a glicose, ela sempre, no glicogênio, tudo, ele se acumula lá, cada uma molécula você tem 3 de água. Então a pessoa desidrata e nessa desidratação ela perde sódio também. Então é normal a pessoa dar aquela secada, que ela se sente mais desinchada mesmo, e ao mesmo tempo ela fica desidratada. Então a pessoa tem que tomar água. Isso aí é importantíssimo. Até o Dr. Flávio, como nefrologista, pode explicar, porque a quantidade de água que a gente tem que tomar por dia vai lá de 35 ml por quilo. Você não pode deixar de tomar essa água para ter uma vida saudável, né? Isso, a gente sabe que a insulina age a nível renal também e nos primeiros dias de low carb você tem uma perda expressiva de peso e boa parte disso é líquido. E ninguém quer ficar inchado. Então, a insulina age na reabsorção de sódio e água a nível renal. E quando a gente começa low carb, a gente tem esses dias iniciais de adaptação. E nesse caso, aí a gente orienta o paciente a ingerir um pouco mais de sal na comida, ou um caldo de ossos, alguma coisa desse tipo, que vai ajudar nesse sentido. Não é? Exatamente. Eu vi ali o pessoal comentando que tem gente que começou até a dieta ali, a Verúcia está falando ali, e não teve nenhum sintoma. Realmente isso é muito individual, né? Pessoas que vão sentir, pessoas que não vão sentir essa dificuldade, até dependendo da atividade que você vier fazendo. Se você resolver
fazer low carb, daí de repente uma atividade física intensa, daí claro, você vai ter mais sintomas, não é nem pela low carb, é pela própria atividade física que você está fazendo. Então é um período de adaptação. Mas tirar os açúcares da vida da pessoa, isso não é um... Isso devia ser uma obrigação. Isso aí é uma coisa que nós, médicos, temos que forçar mais essa ideia, porque é muito impopular você colocar que você tem que tirar o açúcar da pessoa. Porque o pai não quer ficar lá achando que ele está dando sorvete para a criança, está matando a criança. Sim, refrigerantes em casa, né? Lá, você tem todas aquelas porcarias oferecidas em festa. Você vai numa festa, tem brigadeiro até o teto lá. Então, como é que você vai dizer para a pessoa não coma isso que faz mal, né? Então, realmente é uma popularidade baixa você tentar tirar o açúcar. Mas é o certo. A gente tem que conseguir combater essa indústria que fica enfiando McDonald's nas criançadas por causa de brinquedinho. Então não dá, é muito veneno que vai trazer consequência futura, vai trazer aterosclerose, vai trazer obesidade, síndrome de diabetes, síndrome metabólica, e a pessoa vai morrer por causa disso. É só você ver os níveis de obesidade desde que começaram a restringir lá as gorduras em 58. Só vem aumentando a obesidade em níveis desproporcionais. Hoje a obesidade infantil é uma coisa absurda. Se você vai nos Estados Unidos, você vê famílias obesas assim que você não acredita que a pessoa pode estar daquele tamanho. Então, tem que realmente ter uma restrição dessas junk foods aí, fast foods e produtos alimentícios que não servem para nada, na verdade. Não tem nenhum valor nutricional, né? Caloria vazia. Isso. Tem muita gente, Ricardo, que vê o exame de glicemia como um veredito final. E ele não nos diz muita coisa. Acho que... eu tenho glicemia de 90. Eu tenho 3 pacientes com glicemia de 90. E esses 3 pacientes podem estar em situações completamente distintas. Eu não sei, só com esse exame único de glicemia, qual o esforço desse pâncreas, qual o esforço que esse pâncreas está fazendo para manter essa insulina em 90. É diferente de eu ter um pâncreas trabalhando a 30 por hora para manter essa glicemia em 90 do que outra pessoa com um pâncreas a 200 por hora, já fazendo curvas perigosas para que atinja uma glicemia de 90. Então, a nível laboratorial, é importante a gente frisar que a insulina em jejum é um parâmetro que a gente pode utilizar e a gente deve, idealmente, objetivar uma insulina basal entre abaixo de 8, 7, entre 8 e 5, mais ou menos. E a gente observa pacientes com insulinas muito altas, 20, 30, 35, e com glicemias controladas. E esse paciente, ele já tem um grau de resistência insulínica que nada mais é do que uma gradação para evolução para diabetes. Esse paciente, daqui a pouco, o pâncreas vai cansar, não vai dar conta do recado, o paciente se tornará diabético. E junto com isso a gente tem, através desse guarda-chuva da síndrome metabólica, pressão alta, diabetes, obesidade, esteatose hepática, gota, doença renal crônica. Então, eu que trabalho em hospitais, eu vejo todas as semanas. Todas as semanas eu tenho que dizer para algum paciente, para alguma família, e muitas vezes em um contato inicial, que os rins daquela pessoa não funcionam mais, não dão mais conta do recado. E bate pronto ali, eu já tenho que dizer, olha, você tem que começar a diálise hoje, senão sua vida vai se perder. É duro, eu fico muito triste com isso como profissional, e a gente participa desse movimento a nível nacional, através da Associação Brasileira Low Carb, porque a gente acredita numa quebra de paradigma e cada pessoa que a gente salva com a informação é muito bacana. Não há melhor médico do que a melhor informação, do que a pessoa ter a informação para que possa cuidar da sua saúde. A níveis históricos, é também importante frisar que, voltando à década de 50, depois que aquele presidente americano Eisenhower teve um infarto, ele teve mais 5 infartos. Com dieta pobre em gorduras, mas sem esquecer que ele era um tabagista inveterado e tinha um colesterol total de 165. Outro fator importante que mostra que as pessoas não morrem pelo colesterol é que foi feito um estudo nos Estados Unidos com 136 mil pessoas. 70% dessas pessoas tinham LDL abaixo de 130 e metade deles abaixo de 100. Então, a culpa não é do colesterol, a culpa é da inflamação, é da obesidade, das outras coisas que estão na síndrome metabólica
e causando isso. Muitas pessoas têm uma barriguinha de chope, um aumento de circunferência abdominal e não se tocam, não sabem o perigo que estão correndo. A gente sabe que se uma pessoa tem aquela barriguinha de chope, ela minha muito experiência também provavelmente já como tem resistência cirurgião, insulínica. Na minha experiência também como cirurgião, que eu Prossiga. pego o fim da linha. Né? Eu pego o paciente que já está infartado, que já tem que operar, o paciente que já tem doenças graves. E isso a gente vê todos os dias. Não é uma coisa normal. A gente está operando 2, 3 revascularizações, aí, as pontes de safena por dia, fazendo todo dia a mesma cirurgia e não conseguindo prevenir de chegar nesse ponto. A nossa saúde primária, a nossa saúde de tentar evitar, né, não está sendo efetiva. As pessoas, primeiro porque o médico não está tendo também o seu papel. Falta muita informação para o próprio que está no seu consultório, passar a informação certa para o seu paciente. O paciente às vezes pergunta, mas o que eu posso comer? E a pessoa meio que, come só, diminui aí a carne, diminui um pouco aí, coisa, toma mais azeite de oliva que vai ficar tudo bem. Não é assim, não é dessa forma que se orienta uma pessoa a comer. Você tem que ter uma orientação mais específica, mostrando os benefícios de você retirar os açúcares, principalmente os refinados, as farinhas, que isso vai aliviar o processo lá da inflamação e o processo aterosclerótico do futuro. Então, cabe a nós aí, né? Não perder as esperanças e tentar mudar essa situação. Isso. Só complementando aqui a linha histórica, para que o pessoal fique ciente, na década de 70, em 77 mais precisamente, o Senado norte-americano, através da Comissão McGovern, fez, através da opinião de especialistas, e decidiu algumas orientações nutricionais. O redator era vegetariano e orientaram com uma dieta com 55% a 60% de carboidratos. E isso, em 82, virou a fatídica pirâmide alimentar que todos conhecemos e que nos traz tantos males até o dia de hoje. Não é isso, Ricardo? Infelizmente, essas tabelas nutricionais elas já estão muito defasadas. Nós, médicos, nutricionistas, nutrólogos, fomos todos enganados. Essas tabelas com uma base em 60% de carboidrato não existe para uma vida saudável. É impossível você comer tanto carboidrato e não ter doença. Ou ser simplesmente saudável. Você não consegue micro e macronutrientes dos carboidratos. Não consegue. Então, a gente foi muito enganado e isso precisa mudar. Essas tabelas já estão sendo forçadas as mudanças. Já existem na própria nutrição mesmo, o pessoal já está mudando para tentar deixar em 45% de carboidrato, que eu ainda acho muito alto, mas já é pelo menos 20% a menos do que foi preconizado já anteriormente. E aumentar de 30% para 40% o consumo de gorduras. Então essas tabelas já nos próximos anos vão começar a ser mais efetivas e vão ter que mudar. Porque agora a população está cada vez mais informada e vai cobrar mais isso também. Então, ou você muda, ou as pessoas vão mudar e não vão mais acreditar no que está sendo preconizado pelas diretrizes. Né? Mandar um abraço aqui para a Tatiane, que está entrando aí. Eu vi ela participando ali, a Nutri, que a gente sempre está seguindo também, low carb. E eu vi que a Jade também, da dieta carnívora, também estava participando. O Dr. Fábio Riga, que eu já comentei. Isso é importante, que a gente vai trocando ideias, trocando informações, o pessoal vai complementando essas ideias para a gente conseguir divulgar. Isso aí é importantíssimo. O que eu mais vejo de importante durante essas lives é a gente conseguir, para quem está assistindo, uma explicação que consiga convencer e ver a importância de mudar os hábitos alimentares. Né? Isso, com certeza. Isso é primordial. A gente sabe que outra situação importante é que quando a gente vai reduzindo o consumo de alimentos processados, refinados, industrializados, o nosso mecanismo de saciedade e de fome vai se adequando, tá? De modo que você vai sentindo menos fome. A pessoa que está habituada hoje a comer de 3 em 3 horas, por que ela sente fome
com muita fome e fica, às vezes, angustiada se não comer naquele determinado momento. Porque a pessoa come carboidratos refinados, tem uma insulina alta e daqui a 3 horas ela vai ter fome e ela não consegue acessar seus estoques de gordura de modo adequado para que eles sejam queimados e sejam utilizados como fonte de energia. E esse processo de reeducação alimentar é essencial para que esse mecanismo seja restabelecido. Com isso você vai ter menos fome e comendo os alimentos certos, as quantidades vão se adequando naturalmente, sem contagem de calorias, por exemplo. A gente sabe que dietas com redução de calorias tem o problema, vamos supor, meu metabolismo é de 2.000 calorias. E aí eu vou fazer uma dieta de 1.500 calorias. O metabolismo não é bobo. Daqui a pouco o nosso metabolismo basal vai decair, a perda de peso vai se reduzir até entrar em um platô. A pessoa pode fazer algum esforço adicional e reduz ainda mais a sua alimentação com a restrição calórica. O metabolismo cai ainda mais, a pessoa pode ter dor de cabeça, sente fraqueza, pode até sentir frio. Então, eu acho que as dietas de restrição calórica não são o melhor caminho para uma mudança permanente do estilo de vida. Sim. Na escuta, Ricardo? Então, acho que a gente tem que orientar comida de verdade, basear nossos alimentos no que a gente chama de densidade nutricional. E nisso as carnes, ovos são campeãs. Por exemplo, fígado, vísceras são espetaculares. Isso. Acho que é importante a gente dar uma explicação. O pessoal confunde muito gordura saturada e insaturada. Vamos lá. A saturada Sim. faz mal, a insaturada não faz. Isso. E, na verdade, gordura, todas vão ter ou predomínio de uma ou predomínio de outra. Não existe gordura só saturada e gordura só insaturada. Isso. A saturação é para a gente entender que ela está sólida. E a insaturação é que ela está líquida. Essa é a diferença só. Mas, por exemplo, esses dias me falaram assim, mas tem que comer azeite de oliva porque é insaturada e você não pode comer carne porque tem saturada. O azeite de oliva, 100 ml de azeite de oliva, tem 14 gramas de gordura saturada. Ele tem prevalência de insaturada. Mas 14 gramas é gordura saturada. A carne, ela tem 1,2. A mesma quantidade, 100 gramas de carne, vai ter 2 gramas de gordura saturada. Então, se eu for comparar o azeite de oliva com a carne, o azeite de oliva é mais gordura saturada. Problemas na conexão por aqui. Tá dando uma falhada aqui, né? Isso. Voltou agora, voltou. Então tá. Pode prosseguir. Então, não existe isso de gordura, tipo, a saturada faz mal, a insaturada faz bem. Não é essa o objetivo. Você tem que ter um consumo adequado de gorduras. Não proporcionalmente mais uma do que outra. Você tem que consumir as duas. Tanto a gordura saturada quanto a insaturada vão fazer bem e vão ser essenciais para uma boa saúde no futuro, né? Isso, eu acho que a gente sempre, é importante a gente frisar que não é que a gente vai suplementar a gordura, mas a gente não deve ter medo da gordura natural dos alimentos. A gente tem relatos aí, por exemplo, dos Maasai, que se alimentavam somente... Maasai é uma tribo lá no Quênia e na Tanzânia, tribos nômades, que se alimentavam somente de carne vermelha e de leite integral. 60% das calorias vinham desses alimentos. E a doença cardiovascular era virtualmente ausente naquela população. Então, é muito importante a gente frisar essa questão das gorduras. Muita gente tem dúvida do que usar de óleos e de gorduras na cozinha. Qual é a sua opinião quanto a isso, Ricardo? Gorduras, eu não peguei o começo da pergunta. Para uso culinário, quais as melhores gorduras? Quais são as gorduras que são da indústria e que não são boas? O que eu preconizo para os meus pacientes utilizarem, o ideal é não fazer frituras, né? Porque a fritura... É imersão, né? Evitar a imersão sempre. Qualquer tipo de gordura vai acabar, pela ação do calor, tendo a sua perda de função, na verdade, nutritiva. Mas para utilizar na culinária, a banha de porco e a manteiga. Com certeza, para mim, são as principais e as melhores, porque são as que se mantêm mais estáveis, até o seu ponto de queima, né? Diferente das
insolúveis, das poliinsaturadas ali, se pegar esses azeites normais aí, de soja, de vegetais, né, que tem Canola, pra algodão, vender, de milho. elas vão perder a sua... E vão produzir aldeído, ainda vão produzir substâncias tóxicas que o que acontece muitas vezes, o pessoal, ainda mais quando vai comer fora de casa, essa gordura ela é reaproveitada, esse óleo, e Óleo ele fica vegetable. queimado, não tem mais Queimado. nenhum produto nutritivo, ele só tem substância tóxica. Você Então, você imagina vai comer aquela. uma batata frita no McDonald's, você está morto. Isso aí vai matar você, não tenha dúvida que vai ter. Aí os caras vão colocar a culpa lá no... Ah, mas a batata, ou o que eu fiz de errado, fritou, não sei o que. É por causa do óleo e do carboidrato. Você não tem como. Se você fizer isso aí, você vai estar dando um tiro na cabeça, né? Não tem como. Isso, né? Pastel de feira, né? Batata frita, são todos É, vilões, a gente deve evitar ao máximo esse tipo de situação. é. Se bota Ricardo, farinha de trigo junto com óleo, não tem como dar certo isso, né? isso. Ricardo, o bacon ele tem uma composição semelhante ao abacate e ao azeite de oliva quando a gente fala da composição das gorduras totais. O bacon faz mal? Não. Aí nós temos que colocar um não entre parênteses, porque Vamos lá. depende do bacon que você vai comer, Sim. né? Se é um bacon feito de maneira artesanal, aquele defumado mesmo na fumaça, que você faz só para conservação, para melhorar a saborização, esse você pode consumir sem nenhum medo. Agora, quando é aquele bacon feito por defumação química, que você só mergulha o bacon lá num produto químico, tira e bota para vender, isso aí não é bacon, isso aí você está comendo veneno. E daí você vai passar mal e vai ter doença, não por causa da carne do bacon, você vai ter por causa da química que foi colocado para conservar esse bacon. Então tem que tomar muito cuidado do bacon que você vai comer. Isso, isso. Isso é uma lembrança importante, pessoal que está nos acompanhando. Mais alguma dúvida aí do pessoal? Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Mais algum tema, Ricardo? Para a gente prosseguir? O que você quer falar? Quer comentar? Eu acho que até tu podia comentar, que eu vi o pessoal conversando ali, da proteína e a função renal. Você que está mais na área da nefro, para poder tirar um pouco desse medo da proteína aí com a função renal. Com certeza. Eu sou nefrologista e já tenho 10 anos de formado e nunca vi um paciente começar diálise por comer bife, por comer carne em si. O censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia mostra que 80% dos pacientes que entram em diálise iniciam por diabetes e pressão alta. E o guarda-chuva da síndrome metabólica está em cima desses dois problemas. Diabetes, hipertensão e obesidade são os 3 principais vilões para o rim. A gente tem outras causas menos frequentes, como doenças familiares, glomerulonefrites, doenças policísticas, uso de algumas medicações nefrotóxicas e tudo mais. Mas esses são os 3 principais vilões para o rim. Existem algumas situações que o rim, quando a gente come uma quantidade maior de proteína, pode haver um processo de hiperfiltração. Só que esse é um desfecho que não é um desfecho clínico e também que não leva, se você comer comida de verdade, não vai levar a uma alteração da sua função renal. Então, nesse ponto, a gente pode ficar tranquilo. Até porque com uma dieta rica em proteínas, a gente vai ter uma maior saciedade, a gente vai ter um maior controle do peso corporal, a gente vai melhorar situações que maltratam os rins, como o diabetes e como a pressão alta. As proteínas não são vilãs para os rins. Os carboidratos refinados são vilões para os rins, assim como para outros órgãos. Então a gente fica muito tranquilo em orientar as pessoas para que comam a carne de modo saudável, o máximo possível. Até respondendo uma outra pergunta ali, né? O pão faz mal comer de um dia para o outro? Pão faz mal comer qualquer dia, seja fresco, seja velho. Se você tem farinha de trigo envolvida, que tem alto índice glicêmico, é praticamente um açúcar, é quase que igual à glicose, isso aí vai fazer mal para você. Não, infelizmente, o pão com farinhas refinadas não pode ser consumido. Você pode sim fazer algumas receitas que existem de pães low carb, que são farinhas de baixo índice glicêmico, onde você vai ter aí farinha de linhaça, farinha de castanha de caju, farinha de amendoim.
mas são receitas que você tem que fazer. Você não vai comprar isso pronto, ou se for comprar, vai ser muito caro, né? Então, o ideal talvez não seja não comer pão, né? Se a pessoa se sente tão... Eu sempre pergunto para mim, mas daí eu não se eu não comer pão, eu vou comer o quê? Qualquer coisa que não seja pão. Pode comer fruta de baixo índice glicêmico, tem iogurte lá também, natural, que pode tomar. De Você pode verdade, né? comer... De verdade, o mínimo de ingredientes. Ovo, você tem bacon, o que você quiser comer. Ah, mas eu vou comer ovo todo dia? Ué, mas você vai comer pão todo dia? Qual que é a diferença? Então, coma uma coisa que seja saudável, né? Procure se adaptar na sua dieta. Você não precisa ser uma coisa monótona. Ou não coma nada. Eu, por exemplo, já sigo o jejum intermitente há mais de anos já. Então, eu normalmente não tomo café da manhã, mas isso é uma opção minha. Eu não faço porque eu sou adepto do jejum intermitente e acredito que pular essa refeição não vai fazer diferença nenhuma. Até alivia e melhora a questão de manutenção de peso e inflamação, né? Isso. Só voltando aqui à questão da proteína animal, vamos fazer a seguinte analogia. Todo mundo sabe que exercício físico é bacana, faz bem para a aptidão cardiovascular, manutenção de massa muscular e tudo mais. Que exercício físico é bom para o coração. Ok. E um paciente com insuficiência cardíaca em classe funcional 4, uma pessoa que não consegue mais fazer as atividades básicas de vida diária, será que o exercício físico vai ser indicado? Com certeza não. A mesma coisa a gente pode transferir para o rim. O rim, como função renal normal, ele vai vai trabalhar com a proteína muito bem, obrigado. Mas quando o rim está debilitado em situações avançadas de doença renal, aí nesse caso a gente está indicado a gente fazer alguma restrição para evitar a produção de algumas escórias nitrogenadas que podem ser tóxicas e trazer sintomas ao nosso sangue, especialmente a ureia. Então, nesse caso, a gente deve fazer alguma restrição. A função do rim ela é dividida em 5 estágios, e a gente considera uma doença renal crônica quando o rim funciona mais ou menos, para que todo mundo possa entender, abaixo de 60%. E aí, nesse caso, a gente pode atingir uma dieta até mais ou menos 1,6 gramas por quilo dia. Em um paciente com uma disfunção renal já mais importante e abaixo de 30 ml, a gente pode avaliar alguma redução maior do que isso. Mas para pessoas com função renal normal, a gente pode ser mais liberal com relação à ingesta proteica. Lembrando que quando você come 100 gramas de carne, você não está comendo 100 gramas de proteína. Você está comendo em torno de 25, 30 gramas. Tá? Então é muito difícil você fazer uma dieta hiperproteica comendo comida de verdade. Mas mesmo que você faça isso, não há evidências que isso seja prejudicial para os seus rins com função renal normal. Eu vi uma pergunta interessante aqui de uma telespectadora, de uma seguidora, com relação ao jejum intermitente. O jejum intermitente a gente sabe que é muito antigo na história, por modos religiosos, por outros motivos. E a gente sabe que o jejum intermitente mais comum é aquele em que você fica 16 horas sem comer e come uma janela de 8 horas. Nos fale sobre isso, por favor. Isso. O jejum intermitente, o objetivo justamente é você fazer um período de jejum. Essa variação pode existir aí. Pode ser 12 horas de jejum, 12 horas com alimentação. Pode ser a mais famosa que a gente faz, que é 16/8, onde você fica esse período de 16 horas sem comer. E daí, para facilitar, você pega e, na verdade, corta o café da manhã. É como se você alimentasse até as 8 da noite e depois você só vai almoçar ao meio-dia. Nesse período, você não vai ficar sem tomar água, sem tomar líquidos. Pode tomar café, pode tomar bastante água, isso não vai interferir no jejum. O que a gente faz é jejum de alimentos sólidos, né? E isso ajuda muito, porque o nosso organismo, ele tem, a partir do momento que ele não está tendo outras fontes de energia, primeiro ele vai tentar consumir as suas fontes de gordura. E ele consome também as células velhas, que é o processo de apoptose. Ele acelera esse processo na presença do glucagônio, na presença de você estar em jejum, que é um hormônio que fica aumentado no jejum. Então, você aumenta essa destruição de células velhas. Porque o pessoal sempre associa assim, né? Já vi vários trabalhos, a gordura associada a câncer. Isso é uma verdade? É uma mentira? Isso é uma verdade. Gordura dá câncer. Mas não é a gordura que você come, é a gordura que você gera. E por que isso?
Porque o tecido adiposo, ele diminui a apoptose, então as células não morrem, e ele prolifera mais células. Então você tem células velhas replicando. Isso é câncer. Então, se você estiver gordo, engordando, você vai ter problema de câncer. Mas o que faz você engordar? É o carboidrato. Então, o carboidrato também vai estar associado aos níveis de câncer. Não é a gordura que você comeu. Se você comeu carboidrato com gordura, você só aumenta. Daí sim, você vai acumular os dois. Mas o que é pior é o acúmulo de carboidratos gerando gordura, né? Isso, com certeza. Teve uma seguidora que perguntou como identificar o bacon que você citou aí. Isso. Quando você tem que aprender a ler rótulo, né? Então você vai ter que chegar lá e ele vai ter que obrigatoriamente estar escrito se foi defumado a seco, a frio, se ele foi defumado de maneira química ou se ele foi defumado por fumaça mesmo, vem escrito. É só você procurar. E tem alguns, e daí você tem que ler, porque às vezes está escrito que foi defumado a seco, por exemplo, que seria de fumaça, mas tem lá uns aditivos junto, lá que você vai ver, lá tem uns peróxidos, não sei o que, não sei o que. Aí, peraí, que já tem química associada, né? Então, não é fácil. A maior parte dos bacons que tem para vender em supermercado, eles são químicos. Mas existem algumas marcas ali que ainda conseguem. Ou procurar daí o bacon artesanal mesmo, de quem esteja fazendo, até nos açougues, aí o cara pode indicar alguém que faça isso artesanalmente, né? Isso. Então, a indústria alimentícia age forte nesse processo e ela quer ganhar grana, quer ganhar dinheiro. Então, ela faz de tudo para ganhar dinheiro, independente dos resultados na saúde das pessoas. Eu sou curioso nesse tema e estou lendo sobre um livro sobre história da indústria alimentícia. E a gente vê, por exemplo, a questão dos cereais matinais que antigamente não tinham açúcar. Só que a concorrência foi se tornando cada vez mais selvagem e um concorrente adicionou açúcar de forma importante no seu produto e isso fez com que os outros concorrentes adicionassem açúcares cada vez mais em seus produtos. Então, o que eles fazem é uma mistura explosiva de sal, açúcar e gorduras ruins para atingir um ponto de êxtase, para que sejam alimentos hiperpalatáveis e para que a gente tenha a vontade de sempre comer mais um daquele produto. Exatamente. Eles fazem com que a pessoa vicie. O açúcar, gere compulsão, gera compulsão. O açúcar, ele vicia mais do que cocaína. Isso já tem estudo mostrando que o vício é 8 vezes maior. Então, é muito mais difícil a pessoa não comer pão, por exemplo, do que parar de cheirar cocaína. Imagine isso na cabeça de uma pessoa. Oh, mas eu posso parar de comer pão. Então, por que não para? Né? Não para porque esse vício não deixa você fazer. Então, a partir do momento... E não é... Aí você vai dizer assim, mas uma pessoa chega para você, eu não consigo ficar sem comer pão. Vamos citar o pão, por exemplo. O pão não entra na tua boca sozinho. Você não compra, você tem que comprar o pão para ter o pão em casa. Então, isso é uma situação da pessoa também ter um foco, ter que começar, se precisar, até precisar uso de medicamento, ansiolítico, tem um monte de coisa para ajudar. Mas a pessoa tem que sair dessa ideia de que ela não pode deixar de comer o carboidrato que ela passa mal. Isso é uma ficção. O carboidrato, sim, vai fazer ela passar mal mais para frente com doenças crônicas. Eu vi ali a Juliana perguntando também, que é diabética, ela é hipertensa e obesa. Está sempre com dor de cabeça, dormência nas pernas, tosse e que parece meio alérgica, né? O que poderia ser? Você está desenvolvendo uma síndrome metabólica. Isso aí é todos os sinais que você vem dizendo para nós, que daí se a gente for fazer exames laboratoriais e ecografia, vai ver lá um grau de esteatose hepática, vai ver um grau de alteração de triglicerídeos. Isso aí você tem que restringir o teu nível de carboidrato. A insulina vai começar a diminuir o processo inflamatório quando ela para de ser liberada e você começa a ter perda de peso, você consegue controlar a pressão, você consegue perder o excesso de sobrepeso que você tiver e consegue controlar o diabetes. Então tem que cortar os carboidratos. No diabético é praticamente cetogênico. Tem que não comer carboidratos. Essa ideia de que o diabético, eu preciso comer porque eu tenho que usar insulina. Não, você vai usar insulina porque você come carboidrato. Então você não precisa.
Você consegue, muitas vezes, tirar os medicamentos ou reduzir muito as doses Só um só minutinho, tirando Ricardo. o açúcar. A gente está com 40 minutos, 40 segundos restantes. A gente vai finalizar ou a gente abre para a gente fazer uma finalização, não é isso? Só para Pode, avisar aqui. você que manda. Faltam 30 segundos restantes. Quando suspender a transmissão, eu reinicio o outro. Aí a gente entra.